E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai continuar a falar sobre as alvenarias, tá bom? Calma, só mais um pouquinho, já vai ficar mais interessante. A gente primeiro precisa terminar de falar sobre os materiais. E aí, e aí vocês vão ver. Pessoal, na última aula a gente tinha falado sobre esse bloco. Vocês se lembram de que bloco que eu tô falando? Concreto celular, né? Muito leve, isolante térmico, facinho de ser assentado, né? Um pouquinho caro, tá bom? Utilizado bastante em esculturas, então vamos pegar o fio da meada e já falar sobre o próximo, tá? Todo mundo já deve ter visto, esses são tijolos de vidro, tá bom? Eles são utilizados, pessoal, bastante para iluminar realmente o ambiente, tá? Você usa em alvenarias de fechamento. O que são as alvenarias de fechamento? Alvenarias de fechamento são aquelas que ficam ao redor da casa ou ao redor do edifício, tá? Não são as alvenarias que ficam no interior, ok? A diferença entre alvenaria de fechamento e alvenaria de vedação é que a alvenaria de vedação é toda parede, entre aspas, né? A gente aqui tem que chamar de alvenaria, toda parede que não carrega carga, tá bom? Então, a alvenaria de vedação é toda a parede que não carrega carga. Então, a parede que separa o banheiro do dormitório é uma alvenaria de vedação? Sim, é uma alvenaria de vedação. A parede que fica nas extremidades da casa são paredes de vedação? São paredes de vedação. Só que as de fechamento são única e exclusivamente aquelas que ficam na parte mais externa da casa, que separam a casa do quintal, tá bom? Então, esse bloco de vidro aqui, ele é utilizado para as paredes de fechamento. Por quê? Porque eles permitem a entrada de iluminação natural na casa, tá? Você vai encontrar esse bloco sendo usado em outras paredes? Vai, mas só para fins estéticos, tá bom? Só para deixar o ambiente mais embelezado, mais bonito. Eles não são baratos, tá bom? Então você normalmente não vai encontrar um ambiente feito completamente nisso aqui, tá bom? Só em locais específicos. Perfeito. Existe um tipo de argamassa especial para o assentamento, tá bom? De blocos de vidro, não é qualquer tipo de argamassa que pode ser utilizado. Eles exigem um pouco mais de cuidado na hora de serem assentados. Perceba, quanto mais caro o material que você vai estar empregando, utilizando, mais qualificada deve ser a mão de obra que vai estar fazendo esse serviço. Por quê? Porque se a pessoa for descuidada ou se ela não assentar direito, não fizer direito o serviço dela, você vai ter gasto muito dinheiro à toa. Perfeito? Materiais de melhor qualidade, maior preço, você vai precisar de um profissional com mais experiência, tá? Esse aqui é o tijolo de barro cozido, tá? Tijolinho comum ou só tijolinho que vocês encontram por aí. Pessoal, esse é um tijolo que é muito barato de ser produzido, tá? A gente tem matéria-prima em abundância em qualquer lugar. Na prática, como é que esse tijolinho é feito, tá? Você recolhe o material, coloca ele numa forma, tá bom? E depois que você colocar ele numa forma, você vai levá-lo até um forno para que ele seja literalmente cozido, tá bom? Isso vai facilitar as ligações do material dele e torná-lo rígido, adequado para que você o utilize na construção de alvenarias. Ele era muito utilizado desde muito antes da maioria de vocês nascerem, tá? É, Você pode deixá-lo tanto exposto, como nesse exemplo aqui, como você pode dar um acabamento para ele logo em seguida, tá? Quando a gente deixa um bloco, um tijolo exposto dessa forma, não quer dizer que ele não recebe nenhum material do lado de fora, tá? Normalmente a gente usa um verniz incolor
na parte de fora desses blocos para proteger a superfície deles. Esse verniz incolor pode ser tanto brilhante, tá bom? Ou não. Se você quiser um ambiente um pouco mais opaco, você pode utilizar também um verniz que não tenha a característica de brilho para a superfície. Se você quiser, de repente, um ambiente um pouco que chame um pouco menos de atenção, etc., você vai usar um verniz que não tenha brilho. Esses blocos aqui são os que vocês têm mais contato, né? O famoso tijolo baiano. Esses blocos eles são muito leves, eles têm um custo baixo, tá? Vocês conseguem encontrá-lo em todos os depósitos de bairro, etc. Por serem leves, é fácil de serem assentados. A grande maioria das residências no nosso país são feitas com esse tipo de bloco, tá? Eles têm dimensões menores do que os blocos de concreto. Até por isso, a velocidade de assentamento de fiada deles é menor, tá? Vamos para o próximo. Detalhe, né? Aqui são detalhes sobre o assentamento desses tijolos, tá? Desses blocos. Eles são assentados com argamassa. Existem variedades de quantidade de argamassa que você encontra os pedreiros utilizando durante o assentamento. Muitos profissionais ainda colocam entre os objetos, né, entre os blocos, durante a construção das fiadas. Tá? Isso não é uma necessidade, perfeito? Aqui nós temos o ambiente completamente construído utilizando-os, né? Perceba um detalhe, pessoal. Muita gente pode se confundir e achar que isso aqui é uma alvenaria estrutural. Por quê? Porque nas quinas, aqui, justo nos vértices, nos cantos, nós não temos pilares para transmissão de carga, tá? Por que que isso acontece? Isso acontece porque os pilares desse ambiente estão localizados nas extremidades, ok? As lajes aqui de cima e a laje de baixo estão transmitindo as cargas direto para as vigas das extremidades e essas vigas transmitem as cargas para os pilares que também estão nos cantos, nas extremidades. Ou seja, existe uma estrutura atuando aqui nesse ambiente, tá? E esse ambiente ele já era, entre aspas, vazio antes da inserção dessas alvenarias, ok? Essas alvenarias são construídas após a construção das lajes, das vigas e pilares nas extremidades. Perfeito? Para ficar mais fácil de entender, é o seguinte: imagina que na sala de aula de vocês, e relembrem, a sala de aula de vocês tem pilares pré-moldados, tem viga, tem laje, certo? Imagina que na sala de aula de vocês nós fizemos algumas paredes do lado de dentro. Essas paredes, elas não são paredes estruturais, porque elas não estão carregando peso de nada, perfeito? Elas simplesmente foram inseridas em um ambiente que já tem a estrutura fixada, né? E uma laje que comporte o peso delas, tá bom? É fácil de entender. Aqui a gente tem outro ambiente em que foi utilizado esse tijolo, tá? Note que aqui nós conseguimos enxergar os pilares e as vigas, tá? Esses aqui já não são pré-moldados, eles são feitos em loco, ou seja, são feitos na obra, tá bom? Essas paredes anteriores aqui, é como se depois que eu tivesse feito essas paredes, eu tivesse construído alguma parede aqui do lado de dentro desse ambiente, tá? Pessoal, esse foi o último conteúdo das alvenarias de vedação, falando sobre os materiais. Os materiais que vocês viram são os materiais mais utilizados no mercado
da construção civil aqui no Brasil. A gente vai partir para os próximos conteúdos em breve, tá? Antes da gente entrar nas alvenarias estruturais, eu provavelmente vou lançar uma série de vídeos falando sobre as partes que constituem uma alvenaria. Por exemplo, vocês sabem o que é esse elemento aqui? Nessa parte debaixo da janela? Só que faz parte da nossa alvenaria, tá? A gente vai aprender o que é esse elemento aqui. A gente vai aprender o que nós temos que colocar acima e abaixo das nossas portas na hora de construir as nossas alvenarias para que nós não tenhamos nenhum problema com trinque, etc. Então, segurem aí, tá? Até mais!